É um grande desafio a gente conseguir se posicionar de uma maneira que seja clara, que seja firme, mas que não seja agressiva. Eu sou Camila Pessoa e esse é mais um vídeo da nossa série especial sobre o tema Comunicação que Transforma. E hoje a gente vai falar sobre comunicação assertiva, ou seja, como se posicionar de maneira firme, mas de maneira amorosa, sem ferir ou ofender o outro. Esse tema aí, para muitas pessoas, é bem desafiador, não é mesmo? Principalmente quando a gente está assim naquele momento de irritação, de raiva, de falta de paciência, quando alguém te ofendeu, quando existe uma discussão acalorada sobre algum assunto em que há divergência, discordância. É um grande desafio a gente conseguir se posicionar de uma maneira que seja clara, que seja firme, mas que não seja agressiva. E isso serve para todas as nossas relações. Desde as nossas relações mais íntimas, o nosso convívio familiar mais profundo, aquelas pessoas que fazem parte do nosso primeiro círculo, até as nossas relações com vizinhos, até quando você está dirigindo aí no trânsito, no seu ambiente de trabalho e com pessoas desconhecidas. Então, como é que a gente faz para dizer o que está sentindo, para dizer algo que talvez a pessoa tenha feito que te ofendeu, que você não recebeu tão bem assim? Como a gente consegue, inclusive, resolver conflitos de uma maneira mais pacífica? No nosso último vídeo, a gente falou sobre 2 tipos de comunicação: a comunicação empática e a comunicação afetiva. Inclusive, se você não assistiu, eu recomendo porque está imperdível. Então, quando a gente fala de comunicação empática, a gente precisa lembrar que isso não significa também se calar. Quando falamos de empatia, a gente está dizendo da importância de ouvir o outro com presença, com uma escuta atenta, mas você também pode se posicionar. E quando a gente está falando de uma comunicação afetiva, significa você trazer amorosidade para o diálogo, mas isso também não significa que você deve passar por cima dos seus sentimentos quando você está estabelecendo um diálogo com outra pessoa. Então, como é que a gente encontra esse caminho do meio para não se silenciar, para não se submeter, mas ao mesmo tempo também não sair passando em cima do outro como um trator, não sair agredindo, não sair ofendendo e não saber como lidar com conflitos, com discordâncias, com divergências? Aí é que entra esse termo que é maravilhoso, que é a comunicação assertiva. Quando a gente pensa em assertividade, vamos pensar, por exemplo, em conseguir acertar um alvo, em conseguir alcançar o seu objetivo. Mas para isso, existem formas, existem estratégias, existem ferramentas e mecanismos que a gente pode utilizar dentro de uma relação, dentro de um diálogo, de uma comunicação que se estabeleça para a gente justamente fugir dos extremos, nem implodir, guardando tudo para você de uma forma que pode te prejudicar e até te adoecer, e também sem explodir, ou seja, sem ser aquela pessoa assim, ó, com o pavio bem curtinho, que não pode ouvir nada, não pode discordar de nada, não pode ouvir um não da vida, que já está logo explodindo, que já está logo trazendo palavras de ofensa, de grosseria e assim por diante. Então, o nosso grande desafio, como eu disse antes, é achar esse equilíbrio, esse caminho do meio, que a gente sabe não é fácil. A comunicação assertiva é uma forma de você passar por esses momentos desafiadores da vida sem se anular e também sem machucar o outro. Para isso, a gente pode trazer aqui hoje para você algumas dicas. Vem comigo. A primeira coisa é a gente se lembrar que toda situação, que todo diálogo, inclusive, não envolve apenas uma pessoa. Envolve 2 ou mais pessoas. E se você
está como um sujeito ativo nessa situação, você precisa também se responsabilizar pelo que é seu de fato, pela sua parte. Isso significa sair do jogo de acusações e entender que se chegamos em um embate, em uma discordância, há sempre dois pontos de vista e há sempre duas partes responsáveis. Quando a gente está o tempo todo acusando o outro, a gente tira de nós o nosso próprio poder, a nossa responsabilidade nas situações e se coloca refém, se coloca sempre num estado de vítima. A culpa é do outro, a responsabilidade é do outro e também é o outro que tem que se mover para transformar essa situação. E com isso a gente lembra inclusive do nosso tema que foi trabalhado no ano passado, autorresponsabilidade, que nos leva a um caminho de liberdade, inclusive de fazer melhores escolhas. E se a gente está falando de evitar um jogo de acusações, uma boa dica é você conversar em primeira pessoa. Olha a diferença que faz entre eu dizer: você fez isso comigo, você me magoou, você me fez me sentir constrangida. E ao invés dizer: eu me senti constrangida, naquela situação eu me senti magoada, eu fiquei triste. Olha só como tem uma grande diferença entre se posicionar, colocar o que você sente, ao invés de o tempo todo só apontar o dedo para o outro. E uma terceira dica que a gente pode deixar hoje, como eu disse, tem a ver com o nosso tema do vídeo passado, da comunicação mais afetiva, que é você pensar, refletir um pouco e fazer uma melhor escolha de palavras. Existe uma grande diferença entre reagir e responder. Reagir vem de um lugar mais instintivo, mais animalesco, mais de sobrevivência. Quando algo me acontece, imediatamente, sem parar para pensar, eu só reajo, só devolvo. Responder já passa pela elaboração, já passa por um tempo de respiro, por deixar as emoções se assentarem, por raciocinar melhor sobre o contexto e aí sim fazer uma escolha mais amorosa de palavras para poder trazer para esse diálogo e resolver essa situação de uma forma mais afetiva e assertiva. Então, para finalizar o vídeo de hoje, fica essa dica. A comunicação assertiva previne explosões futuras, mas também evita que a gente adoeça até mesmo da nossa autoestima. Espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje, desse tema que é tão importante para as nossas relações, e deixa o seu comentário aqui embaixo. Você está gostando da nossa série de vídeos sobre comunicação que transforma? A gente quer saber a sua opinião. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!